Em tempos antigos, quando o homem se distanciava da natureza, a floresta ainda guardava segredos e poderes além da compreensão humana. Entre árvores ancestrais e trilhas esquecidas, havia um lugar onde o equilíbrio entre o homem e a terra era mantido por forças invisíveis. A floresta, vasta e silenciosa, observava a cada passo de quem ousava adentrá-la, protegida por seres sábios e antigos. Foi numa tarde calma que um jovem chamado Juan, aventureiro por natureza e curioso por instinto, encontrou-se perdido em meio a essa floresta. Seu coração, acelerado pela adrenalina da exploração, não conseguia esconder o receio de estar sozinho num território desconhecido. A floresta parecia respirar ao seu redor, observando-o com olhos invisíveis. As sombras dançavam entre as folhas, e o silêncio, quebrado apenas pelo farfalhar do vento, sugeria que algo mais estava por vir. Conforme Juan avançava pela densa vegetação, o ar ao seu redor parecia mudar. O calor do dia desaparecia, dando lugar a uma sensação de frio crescente, e o chão que antes parecia firme, agora parecia instável, como se a própria terra estivesse desmoronando sob seus pés. A floresta que antes parecia acolhedora, agora mostrava sua face misteriosa, e o jovem sentia que não estava sozinho. Foi então que, surgindo entre as sombras, uma raposa de pelagem branca como a neve apareceu diante dele. Seus olhos dourados brilhavam com uma sabedoria incomum, e ela se movia com uma graciosidade quase etérea. Ao contrário de qualquer animal que Juan já tinha visto, aquela raposa o encarava como se soubesse tudo sobre ele, como se pudesse ver além de seus medos e de suas dúvidas. A raposa, com uma voz que ecoava dentro da mente de Juan, falou. Disse que o equilíbrio da floresta estava ameaçado por uma entidade sombria, uma força que sugava a vida de tudo ao seu redor. E que Juan, embora não soubesse ainda, era a chave para restaurar essa harmonia. A floresta o havia escolhido, não por acaso, mas por sua coragem e por sua conexão latente com a natureza. Guiado pela raposa, Juan seguiu por caminhos que pareciam nunca terminar, sentindo o peso da responsabilidade crescer a cada passo. A floresta o observava, e com ela, ele começava a sentir uma conexão mais profunda, como se pudesse ouvir seu sussurro, seu chamado por ajuda. Quando chegaram a uma clareira, a luz do sol mal passava pelas folhas das árvores. Ali, no centro, um carvalho gigantesco estava morrendo, suas folhas murchas, suas raízes apodrecendo. A escuridão parecia emanar daquele ponto, e Juan entendeu que ali residia a fonte do problema. Era onde o mal se enraizava. Antes que pudesse reagir, uma águia majestosa surgiu do céu. Suas penas douradas brilhavam intensamente, e seus olhos azuis profundos refletiam a sabedoria dos séculos. A águia pousou suavemente ao lado de Juan e da raposa, observando o carvalho com gravidade. Ela confirmou que Juan temia, o guardião da floresta, o espírito protetor, havia sido corrompido por uma entidade maligna, e agora, sua própria força era usada contra a natureza que ele jurou proteger. A raposa e a águia explicaram que havia um antigo ritual capaz de restaurar o equilíbrio, mas ele exigia não força, mas respeito e entendimento. Era um teste de coragem e humildade. Juan, mesmo inseguro, aceitou o desafio. Sabia que não havia retorno, e que o destino da floresta dependia dele. Com o coração pesado, mas determinado, Juan começou o ritual. As palavras antigas, pronunciadas com cautela, pareciam reverberar pela terra, e a floresta, antes silenciosa, começou a responder. O chão pulsava com vida, e as árvores, antes murchas, começaram a se erguer, como se a própria natureza estivesse acordando de um longo sono. Mas então, do centro do carvalho, uma sombra emergiu. Uma figura colossal, distorcida e cheia de ódio, se formava, uma manifestação física da entidade sombria que havia tomado o guardião. Juan sentiu o medo gelar seu corpo, mas não parou. Com a ajuda da raposa e da águia, ele manteve o foco, pronunciando cada palavra do ritual com mais força, com mais convicção. A batalha entre a luz e a escuridão era intensa. A sombra lutava para manter seu domínio, mas a conexão de Juan com a floresta crescia. Ele sentia a força das árvores, do vento, da terra, tudo ao seu redor dando-lhe poder. Até que, num último esforço, uma explosão de luz irrompeu do chão, envolvendo a entidade sombria e dissipando-a em fragmentos que se perderam no ar. A clareira, antes escura e sufocante, agora estava cheia de luz.
O carvalho, revitalizado, brilhava com uma energia nova, e a floresta inteira parecia respirar aliviada. O equilíbrio havia sido restaurado. A raposa olhou para Juan com orgulho, seus olhos dourados brilhando com gratidão. A águia, majestosa, inclinou a cabeça em um gesto de respeito. Juan, exausto mas em paz, percebeu que sua aventura o havia levado a uma descoberta muito maior do que ele jamais imaginou. Não era apenas sobre explorar o desconhecido, mas sobre entender o mundo ao seu redor e protegê-lo. Ele havia aprendido que a verdadeira coragem não está nas grandes batalhas, mas em ouvir o chamado da natureza e agir em seu nome. E assim, o jovem aventureiro se tornou mais do que um viajante. Ele se tornou um guardião, alguém que, para sempre, seria lembrado como aquele que restaurou o equilíbrio entre o homem e a natureza, guiado pela coragem e pelo respeito profundo pela vida em todas as suas formas.